O juízo de Cristo sobre o divórcio e a ternura de Cristo com as crianças. Mateus, capítulo 19, versículos 1 a 15. E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Nesses versículos, é-nos concedido perceber a mente de Cristo acerca de dois assuntos de capital importância. O primeiro versa sobre o relacionamento entre marido e mulher, e o segundo diz respeito à maneira como deveríamos pensar acerca das criancinhas, no que concerne às suas almas. É difícil exagerar a importância desses dois assuntos. O bem-estar das nações e a felicidade geral da sociedade humana estão intimamente vinculados a pontos de vista corretos sobre essas questões. As nações nada mais são do que uma coletânea de muitas famílias. E a boa ordem das famílias depende inteiramente de se conservar o mais elevado padrão de respeito pelos laços do matrimônio e pelo correto treinamento das crianças. Deveríamos mostrar-nos agradecidos diante do fato de que, sobre ambas essas questões, o grande cabeça da Igreja pronunciou sua opinião de maneira tão distinta. No tocante ao casamento, Nosso Senhor nos ensinou que a união entre marido e mulher jamais deveria ser rompida, exceto pela mais grave causa, como algum ato de infidelidade conjugal. Nos dias em que Nosso Senhor esteve nesse mundo, o divórcio era permitido entre os judeus, e isso pelos motivos mais superficiais e frívolos. Essa prática, embora tolerada pela legislação mosaica a fim de impedir males ainda piores, como a crueldade ou o homicídio, gradualmente foi se transformando em um insuportável abuso e, sem dúvida, dava margem a muita imoralidade. Malaquias 2, 14 a 16. A observação feita pelos discípulos de Nosso Senhor desvenda o estado deploravelmente baixo dos sentimentos populares sobre o assunto. Os discípulos comentaram, abre aspas, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar, fecha aspas. Sem sombra de dúvida, o que eles queriam dizer era algo como isto: se um homem não pode divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo e a qualquer tempo, então é melhor nem casar-se. Uma linguagem dessas nos lábios dos apóstolos de Jesus soa realmente estranho para nós. Nosso Senhor apresentou um padrão inteiramente diferente para servir de orientação a seus discípulos.
Antes de qualquer outra coisa, ele fundamentou seu juízo sobre a instituição original do casamento. Para tanto, citou as palavras que aparecem no começo do livro de Gênesis, em que estão descritas a criação do homem e a união de Adão e Eva, como prova do fato de que nenhum outro relacionamento humano deveria ser tão altamente considerado como aquele entre um homem e sua esposa. O relacionamento entre pais e filhos pode parecer muito íntimo, mas o relacionamento entre marido e mulher é ainda mais íntimo. Abre aspas. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Fecha aspas. Em seguida, o Senhor reforçou esse conceito com suas próprias palavras solenes. Abre aspas. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Fecha aspas. E, finalmente, o Senhor fez uma gravíssima acusação que envolve a quebra do 7º mandamento, mediante um novo casamento contraído após o divórcio obtido por motivos superficiais e frívolos. Abre aspas. Quem repudiar sua mulher, não sendo causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Fecha aspas. Torna-se evidente, portanto, com base no teor inteiro dessa passagem, que a relação matrimonial deveria ser altamente reverenciada e honrada entre os seguidores de Cristo. Trata-se de uma relação que foi instituída no próprio paraíso no período da inocência do homem, e agora serve de figura simbólica predileta da união mística entre Cristo e sua Igreja. Assim, trata-se de uma relação que somente a morte é capaz de romper. Essa é uma relação que, com a mais absoluta certeza, exercerá incalculável influência para a felicidade ou para a infelicidade, para o bem ou para o mal, sobre aqueles que ela une. Nunca deveríamos assumir tal relação de maneira frívola, superficial, sem exame prévio. Pelo contrário, somente com sobriedade, discrição e a devida consideração dos fatos envolvidos. Lamentavelmente, é fato comprovado que os casamentos efetuados sem seriedade são uma das mais férteis causas da infelicidade e, com grande frequência, do pecado de muitas pessoas. No que concerne às criancinhas, encontramos Nosso Senhor instruindo-nos nesses versículos, mediante a palavra e a ação, mediante o preceito e o exemplo. Abre aspas. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Fecha aspas. Evidentemente eram crianças bem pequenas, pequenas demais para receber qualquer instrução, embora não pequenas demais para que fossem beneficiadas pela oração em favor delas. Parece, contudo, que os discípulos pensaram que o Senhor nunca se rebaixaria a dar atenção àquelas criancinhas, e repreenderam os adultos que as haviam trazido. Todavia, isso provocou uma solene declaração da parte do grande cabeça da igreja. Abre aspas. Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Fecha aspas. Há algo de interessantíssimo, tanto na linguagem como nos atos de Nosso Senhor nessa passagem. Reconhecemos a fraqueza e a debilidade física e mental das crianças pequeninas. De todas as criaturas que nascem nesse mundo, nenhuma é tão impotente e dependente quanto um bebê humano. Sabemos quem era aquele que deu tanta atenção aos infantes, tendo encontrado tempo suficiente em seu ativo ministério entre homens e mulheres adultos para orar em favor daquelas crianças, impondo-lhes as mãos. Esse alguém é o próprio Filho de Deus, o grande sumo sacerdote, o Rei dos Reis, por intermédio de quem todas as coisas vieram à existência, o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus Pai. Que instrutivo quadro apresenta diante de nossos olhos toda essa notável transação. Não admira que a maioria dos membros da Igreja de Cristo sempre tenha visto, nessa passagem bíblica, um poderoso, embora indireto, argumento em favor do batismo infantil. Com suporte nesses versículos, aprendamos que o Senhor Jesus cuida ternamente das almas das criancinhas. É perfeitamente provável que Satanás as odeie de modo todo especial, e também é indubitável que Jesus as ame de modo todo especial.
Embora tão pequeninas, as crianças não estão abaixo de seus pensamentos e de sua atenção. Seu poderoso coração reserva um lugar para o bebezinho em seu berço, tanto quanto para o monarca em seu trono. Jesus considera que cada criancinha traz em potencial, em seu corpinho, um princípio imorredouro que sobreviverá às pirâmides do Egito e até mesmo ao sol e à lua, quando por fim se apagarem. Ora, dispondo de uma passagem como essa diante de nós, sem dúvida podemos esperar a salvação de todos aqueles que morrerem na infância, porque dos tais é o reino dos céus. Por último, extraiamos desses versículos um grande encorajamento para ousar grandes coisas, procurando instruir nossas crianças na religião cristã. Desde os mais tenros anos das crianças, tratemos com elas como quem tem uma alma que pode vir a ser salva ou que pode vir a se perder. E assim, esforcemo-nos para conduzi-las aos pés de Jesus Cristo. Precisamos familiarizar as crianças com a Bíblia Sagrada assim que elas puderem compreender qualquer coisa. Oremos por elas e também oremos juntamente com elas, ensinando-as a orar por si mesmas. Podemos ter a certeza de que Jesus contemplará com prazer tais esforços de nossa parte e que Ele haverá de abençoar as criancinhas. Podemos ter a certeza de que tais esforços não são inúteis. Com frequência, a semente semeada na infância brota somente após muitos dias. Feliz é a igreja local cujas crianças recebem tanta atenção quanto os membros adultos que participam da plena comunhão. A bênção daquele que foi crucificado certamente será concedida a qualquer igreja local que costume agir desse modo. Jesus impôs suas mãos sobre as criancinhas e orou em favor delas.